E aí, vamos mergulhar hoje numa história cheia de reviravoltas, a de como o Brasil rompeu de vez com Portugal. Para a gente entender o que estava acontecendo, é preciso sacar a briga principal. Uma verdadeira queda de braço pela identidade do Brasil. De um lado, o status de Reino Unido, que dava autonomia política. Do outro, a vontade de Lisboa de voltar no tempo e rebaixar o Brasil de novo à condição de simples colônia. Olha só o caminho que a gente vai percorrer. São 6 momentos cruciais que levaram um príncipe regente a se tornar imperador e um reino a virar uma nação independente. E tudo começou, claro, com a tensão explodindo. Foi quando o governo lá em Lisboa decidiu que queria o controle total do Brasil de volta para eles. As cortes, que era o parlamento português, não estavam para brincadeira. Elas começaram a aprovar uma série de decretos para, na prática, desmontar o poder político que o Brasil tinha. O plano era bem claro: tirar toda a autoridade do príncipe regente, Dom Pedro. A coisa chegou a um ponto de o tratarem com um desprezo absurdo, chamando ele de rapazinho. Então, veio o xeque-mate. Lisboa não estava mais pedindo, não. Estava dando uma ordem. Dom Pedro tinha que voltar para Portugal. E tinha que ser imediatamente. Essa ordem colocou o príncipe contra a parede e forçou uma decisão que, bem, mudaria a história para sempre. Essa pressão toda vinda de Portugal, claro, gerou uma reação e uma reação poderosa aqui no Brasil. A elite e o povo já tinham sentido o gostinho da autonomia e não estavam nem um pouco afim de abrir mão disso. Com a ordem de partir nas mãos, Dom Pedro, num primeiro momento, até pensou em ir. Só que aí um enorme movimento popular, liderado por gente como José Bonifácio, entrou em cena. Eles juntaram, olha só, 8.000 assinaturas num abaixo-assinado que basicamente implorava para ele ficar. E aqui chegamos num ponto sem volta. Em resposta a todo esse clamor popular, Dom Pedro soltou a frase que entrou para a história. Esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. E a decisão dele de ficar foi, sem dúvida, um ato de total desafio a Lisboa. Mas calma lá. Achar que essa decisão do Fico uniu o país magicamente é um engano. Na verdade, aconteceu o contrário. A decisão de Dom Pedro acabou rachando o Brasil. A primeira consequência foi um confronto militar tenso bem no meio do Rio de Janeiro. As tropas leais a Portugal, comandadas pelo general Avilés, tentaram impor a ordem das cortes, mas foram cercadas por uma força muito maior de brasileiros e populares. No fim, eles não tiveram escolha a não ser recuar e depois voltar para a Europa. E fora do Rio, o mapa político estava ainda mais dividido. São Paulo e Minas Gerais até apoiavam Dom Pedro, mas províncias super importantes na época, como Bahia, Maranhão e Grão-Pará, se recusaram a reconhecer a autoridade dele. Elas continuaram leais às cortes lá em Portugal. Essa divisão toda, essa tensão no ar, estava preparando o terreno para o clímax da nossa história. A situação era insustentável e a ruptura total parecia ser só uma questão de tempo. O ponto de virada definitivo aconteceu quando chegaram novas ordens de Portugal, ainda mais duras que as anteriores. E junto com elas, vieram cartas urgentes da sua esposa, a princesa Leopoldina, e do seu principal ministro, José Bonifácio. A princesa Leopoldina, que estava no comando no Rio enquanto ele viajava, mandou o recado sem rodeios. Ela avisou que o Brasil estava prestes a se separar, com ou sem ele. A hora de decidir era aquela. Para completar, José Bonifácio colocou mais lenha na fogueira. A carta dele basicamente dizia que a escolha era entre liderar o Brasil ou aceitar a escravidão e horrores que viriam de Portugal. Era agora ou nunca. Imagina a cena. Dom Pedro recebe essas cartas, lê os últimos insultos, a paciência dele simplesmente acaba. Foi aí que, às margens do Riacho Ipiranga, ele deu seu famoso grito, rompendo de vez os laços com Portugal. Ok, o grito foi dado. A declaração foi feita. Mas, e agora? Como é que se transforma palavras em uma nação de verdade? Os meses seguintes foram uma verdadeira correria para oficializar tudo. Em pouco tempo, o Brasil deixou de ser um reino rebelde para se tornar o Império do Brasil. E Dom Pedro I foi coroado com toda a pompa o seu primeiro imperador. E para deixar bem claro para todo mundo que o Brasil agora era outra coisa, era preciso criar uma nova cara para a nação. Foi aí que surgiram uma nova bandeira, um novo brasão e até um hino que, curiosamente, teve a melodia composta pelo próprio imperador.
Mas olha, declarar independência e criar símbolos foi a parte, digamos, mais fácil. O problema de verdade veio na hora de decidir quem é que manda nesse novo país e como. A Assembleia que foi criada para escrever a primeira Constituição logo bateu de frente com o imperador. Eles não concordavam sobre os limites do poder dele. A coisa esquentou tanto que Dom Pedro tomou uma atitude drástica. Ele mandou fechar a Assembleia à força. Com a Assembleia fora do caminho, Dom Pedro montou seu próprio conselho e outorgou, ou seja, impôs uma Constituição em 1824. E ela vinha com uma invenção bem brasileira e, vamos ser sinceros, bastante polêmica, o tal do poder moderador. E o que era esse poder moderador? Basicamente, ele colocava o imperador acima de todos os outros poderes. Ele não era só o chefe do executivo, não. Ele era o árbitro final de todo o sistema político, o que, na prática, consolidava o seu poder absoluto sobre o Brasil. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? No fim das contas, nessa jornada para se livrar do controle de Portugal, será que o Brasil não acabou simplesmente trocando um rei português por um imperador com poderes absolutos aqui mesmo? Fica aí a reflexão.